E aí, galera? Tudo jóia? Tudo bem tranquilo por aqui? Tudo tranquilo por aqui também. Obrigada por perguntar. Que bom! Bem-vindos a mais um Desvendando o Código. A gente sempre fala que nosso conteúdo é pioneiro, autêntico. E pensado para agregar valor de verdade, né? Para as ideias e projetos de quem nos ouve. Exatamente. E o tema de hoje, meu, é muito especial. Ah, esse é um clássico. É para quem tá ali, sabe, namorando a ideia de migrar do Windows pro Linux e quer entender a história da distro que, vamos ser sinceros, abriu a porta do Linux para milhões de pessoas. Hoje a nossa conversa é sobre o Ubuntu. Isso aí. A gente vai revisitar toda essa trajetória, os altos e baixos técnicos. Tipo a interface Unity, que gerou uma treta gigantesca na época. Nossa, nem me fale. E os pacotes Snap, que até hoje causam debate sobre desempenho, privacidade e um monte de coisa. E é legal a gente pensar que o Ubuntu não ficou só no desktop, né? Hoje ele é a base da computação em nuvem, de inteligência artificial, internet das coisas. Ele tá tipo em tudo. É a infraestrutura de boa parte da web moderna. Exato. Então a gente vai conversar sobre como o Ubuntu evoluiu. De uma iniciativa assim super idealista, comunitária, para se tornar esse padrão corporativo essencial. Sem perder, claro, a essência do código aberto e da colaboração global, que é a marca da Canonical. É uma história e tanto. Com certeza. Então vamos começar do começo. Para entender o Ubuntu, a gente precisa lembrar como era o Linux, sei lá, no início dos anos 2000. Nossa, era outro mundo. O sistema já era super poderoso, estável, mas era feito, como diziam na época, de bruxos para bruxos. Total. Instalar um Linux era um rito de passagem, né? Com certeza. Significava compilar o kernel. Que é tipo o cérebro do sistema, né? Para quem não é da área... Isso, perfeito. Tinha que pegar o código-fonte e transformar em algo que o seu computador entendesse. Depois era editar um monte de arquivo de texto, sabe? Só para fazer o mouse funcionar. Caramba. Era um universo muito intimidador para o usuário comum. E aí que entra o nosso personagem principal, o Mark Shuttleworth. Uma figuraça. Um empreendedor sul-africano que ficou milionário antes da bolha da internet estourar. Ele vendeu a empresa de segurança dele, a Thaught. E em vez de, sei lá, comprar uma ilha, ele usou a grana para virar o segundo turista espacial da história. Exato. E o mais legal é que aparentemente ver a Terra do espaço deu uma missão para ele. Ele voltou querendo usar a tecnologia para diminuir a exclusão digital. Que da hora. E ele já era fã do Debian, que é uma outra distribuição Linux, super respeitada, mas ele achava o Debian muito lento, muito complexo para o usuário médio. Tá, então ele tinha visão, tinha grana e tinha um problema claro para resolver. Como ele começou? Ele fez uma coisa que ninguém esperava. Em abril de 2004, ele chamou uma dúzia dos melhores desenvolvedores do Debian para o apartamento dele em Londres. Sério? Sim. E a proposta foi super direta, tipo, olha, eu pago um salário para vocês trabalharem em tempo integral num projeto novo. Uau, isso mudou o jogo, porque muito do desenvolvimento Linux era voluntário, né? Totalmente. Ele profissionalizou o negócio. E o objetivo era claro, criar uma versão do Debian que fosse fácil de instalar, com lançamentos a cada 6 meses e que coubesse num único CD. E o nome? Ubuntu. Que é uma filosofia africana linda, né? Significa humanidade para o com os outros, ou eu sou o que sou pelo que nós somos. Era uma declaração de intenções. Era sobre pessoas, não só sobre código. Exato. E a primeira versão, a 4.10, foi lançada em outubro de 2004. O nome era Warthog. Javali verruguento. Isso, era uma piada interna, tipo, admitindo que ia ser um começo meio bruto com verrugas. Mas ali já tinha semente do que, pra mim, foi o maior golpe de gênio do Ubuntu. E não foi um software, né? Não mesmo. Foi uma ideia de logística, o programa Ship-it. Ah, o Ship-it foi genial. A gente tem que lembrar, em 2004, a internet banda larga era artigo de luxo. Nossa, era. Baixar um arquivo de 700 megabytes demorava dias. E a Canonical, a empresa do Shuttleworth, fez o impensável.
Ela criou um site onde qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pedia um CD de instalação do Ubuntu e eles enviavam. De graça. Pelo correio, sem custo de frete, sem nada. Isso quebrou a maior barreira de entrada. Colocou o Ubuntu fisicamente na mão de estudantes, escolas, curiosos, no mundo inteiro. Era materializar a ideia. Um CD laranja chegando na sua casa tinha um valor que um download nunca teria na época. Total. E essa audácia aparecia em tudo. Tem a história famosa do bug número 1. Ah, essa é ótima. No primeiro dia do sistema de bugs do Ubuntu, o próprio Mark Shuttleworth abriu o chamado número 1. O título do bug era "A Microsoft tem a maior parte do mercado". E a descrição? Isso é um bug que o Ubuntu se propõe a consertar. Que provocação. Mas mostrava a ambição deles, né? Muita ambição. Eles não queriam ser só uma alternativa. Eles queriam o trono do Windows. E por um tempo pareceu que eles iam conseguir. Ali entre 2006 e 2010 foi a era de ouro. Foi mesmo. A Microsoft estava tropeçando feio com o Windows Vista, que era super pesado e impopular. E o Ubuntu, o Ubuntu era cool. Era muito cool. Eles introduziram o Compiz, efeitos visuais que pareciam ficção científica. O cubo 3D para trocar de áreas de trabalho, as janelas gelatinosas. Por um tempo, o Linux era mais bonito e mais futurista que a concorrência. E não era só aparência. Tiveram lançamentos importantes, como o 6.0, o Dapper Drake, que foi o primeiro LTS. Long Term Support. Suporte de longo prazo, né? Isso tornou o sistema viável para empresas. Exatamente. E depois o 8.04, Hard Heron, que trouxe o instalador Ubi. O Ubi foi outra sacada genial para tirar o medo da galera. Porque o maior pavor de quem vinha do Windows era ter que particionar o HD. Sim. Parecia uma cirurgia de risco que ia apagar todos os seus arquivos. Total. E o Ubi deixava você instalar o Ubuntu como se fosse um programa qualquer dentro do Windows. Se não gostasse, era só desinstalar. Removeu a última barreira para experimentar. Eles estavam no topo, mas veio 2010 e o lançamento do iPad. E isso mudou tudo. A Canonical entrou em pânico, eles acharam que o desktop tradicional ia morrer e que o futuro era touch. E aí veio a aposta mais arriscada e controversa da história deles. A ideia de convergência e a interface Unity. Ai, a Unity. A ideia era ter uma interface única que funcionasse em desktop, celular, tablet. E a comunidade odiou, com todas as forças. Odiou muito. Mudar os botões da janela para a esquerda, tirar a barra de tarefas. Foi uma mudança imposta de cima para baixo. Foi contra o espírito do software livre. Mas sendo justo, tinha inovação ali, né? Tinha, sim. A Unity trouxe o HUD, o Heads Up Display. Você apertava uma tecla e podia buscar qualquer função do menu de um aplicativo só digitando o nome. Era muito eficiente. É estranho que ninguém tenha copiado isso direito até hoje. Pois é. O problema é que um erro específico, um erro gravíssimo, ofuscou qualquer acerto. A lente de buscas da Amazon. Exatamente, o ponto mais baixo. Na versão 12.10, quando você buscava um arquivo no seu próprio computador, o Unity mandava essa busca para a Amazon e mostrava produtos para comprar. Putz, que bola fora. As acusações de spyware explodiram. O Richard Stallman, que é o pai do software livre, desceu a lenha. A confiança, que era o maior ativo do Ubuntu, foi para o ralo. Eles trataram os próprios usuários como um produto. E a maré de azar continuou. Eles se isolaram. Tentaram criar o próprio servidor gráfico, o Mir, em vez de colaborar com o Wayland. Lançaram a campanha de financiamento para o smartphone, o Ubuntu Edge, pediram $32 milhões. E falharam. E enquanto eles perseguiam esse sonho de convergência, o desktop, que era o produto principal, ficou estagnado por quase 5 anos. O que nos leva ao ponto de virada. 2017. O Mark Shuttleworth posta no blog dele Choca Todo Mundo. Foi um post anunciando o fim do sonho. A Unity estava morta, o projeto do celular cancelado, a convergência abandonada. E o Ubuntu ia voltar a usar a interface padrão do Genome. Para muita gente pareceu uma derrota, uma rendição. Parecia que o Ubuntu tinha perdido a identidade, que ia virar só mais uma distro Linux. Parecia o fim da relevância. Mas, e aqui vem a reviravolta da história. Enquanto todo mundo olhava para o desktop,
O Ubuntu estava ganhando uma guerra muito maior, em silêncio. A guerra da nuvem. É a grande ironia. A mesma facilidade de uso que o popularizou no desktop fez dele escolha óbvia para desenvolvedores na nuvem. Quando a Amazon Web Services, Google Cloud, Azure explodiram, eles precisavam de um sistema operacional padrão. E o Ubuntu estava lá, pronto. Hoje, mais de 70% da nuvem pública roda Ubuntu. Netflix, Uber, Spotify. Toda a infraestrutura da web moderna roda em cima dele. É impressionante. E não foi só isso. Ele virou a plataforma principal para a revolução da inteligência artificial. Quase tudo de Python, TensorFlow, PyTorch é desenvolvido e testado primeiro no Ubuntu. O que nos leva à ironia final. Lembra do bug número 1, de que a Microsoft dominava o mercado? Lembro, claro. Bom, a Microsoft se rendeu. Com o WSL, o Windows Subsystem for Linux, a própria Microsoft fez uma parceria com a Canonical para colocar o Ubuntu dentro do Windows. É perfeito. Chateaubriand não matou o Windows. Ele fez o Ubuntu se tornar tão essencial que o próprio Windows teve que absorvê-lo. O que nos traz para o presente. Hoje, o Ubuntu é um sistema chato, e eu digo isso como um elogio. Sim, ele é o padrão corporativo, é estável, previsível, é a fundação do mundo digital. E isso nos leva à nova grande aposta, que é tão polêmica quanto a Unity, os pacotes Snap. A ideia dos snaps é resolver um problema antigo do Linux, que é a fragmentação de pacotes, né? Exato. O único pacote que roda em qualquer distro, mais seguro, com atualização direto do desenvolvedor, no papel é uma maravilha. No papel. Mas as críticas são muitas. Lentidão na primeira vez que abre o aplicativo, problemas com temas. Mas a crítica principal é mais filosófica. A loja de snaps, o servidor, é de código fechado. É controlado só pela Canonical. E isso vai contra o espírito aberto e descentralizado do Linux. É a Canonical, de novo, tentando impor uma solução centralizada. E a defesa do Shuttleworth é bem pragmática. Ele diz que, controlando a infraestrutura, eles podem garantir a segurança e se responsabilizar pelo que entregam. É o debate clássico. Conveniência e segurança centralizadas contra liberdade e abertura descentralizadas. E o Ubuntu hoje é isso. É um sistema super profissional focado em ser uma plataforma sólida, mas que continua tomando decisões que geram atrito com a comunidade. Então, no fim, a história do Ubuntu não é uma linha reta. É sobre como a ambição de dominar o desktop levou a um quase fracasso. Quase toda a tecnologia que a gente usa hoje. Ele não venceu a guerra do desktop como imaginava, mas venceu uma guerra muito maior e muito mais silenciosa. Exatamente, o que deixa uma pergunta no ar, né? A história do Ubuntu parece mostrar que, para um projeto de código aberto virar um padrão global, ele precisa inevitavelmente se tornar um pouco mais chato, mais corporativo. Será que o sucesso em massa e a ideologia pura do software livre são, no fim, incompatíveis? É algo para se pensar. Fica aí a reflexão. Bom, chegamos ao final de mais uma análise profunda aqui no Desvendando o Código. Foi um prazer, como sempre. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Se estiverem assistindo pelo YouTube, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Se estiverem nos ouvindo pelo Spotify, sigam o podcast, deixe sua avaliação e, se possível, um comentário educado com sugestões de pautas ou melhorias. E claro, compartilhem nosso conteúdo com mais pessoas. Um forte abraço. Até o próximo Desvendando o Código.